Olhe para suas mãos agora. Elas estão tremendo levemente. Sinta a sua respiração. Ela está curta, presa no topo do peito. Observe a sua mente. Ela está correndo a 1000 quilômetros por hora, criando cenários de catástrofe sobre o trabalho, o dinheiro, o relacionamento e o que os outros pensam de você. Bem-vindo ao Clube dos Torturados. Em 2026, a ansiedade não é apenas uma doença, é o estado padrão da humanidade. Vivemos na era da histeria crônica. Fomos programados para temer tudo. O barulho da notificação do celular dispara o seu cortisol. O olhar do chefe dispara a sua adrenalina. A incerteza do mercado financeiro dispara o seu pânico. Você vive em uma zona de guerra imaginária, lutando contra fantasmas que só existem dentro do seu crânio. E enquanto você luta contra esses fantasmas, a vida real, a única que você tem, escorre pelos seus dedos. Você está exausto, não pelo que fez, mas pelo que pensou. Se você sente que a sua mente se tornou uma câmara de tortura, onde você é, ao mesmo tempo, o prisioneiro e o carrasco, se você quer desligar o ruído e acessar uma calma tão profunda e fria que assusta as pessoas ao seu redor, deixe o seu like agora. Esse gesto é o seu pedido de cessar fogo contra si mesmo. Você está decidindo que a guerra acabou. Vamos abrir o arsenal do imperador filósofo. A primeira lição, a pedra angular de toda a sanidade mental, é a dicotomia do controle. Epicteto, o escravo que se tornou mestre, disse: algumas coisas estão sob o nosso controle e outras não. Parece simples? É, mas a aplicação disso é brutal. A ansiedade nasce de uma única falha lógica: tentar controlar o incontrolável. Você quer controlar a opinião dos outros sobre você. Você quer controlar o trânsito. Você quer controlar a economia. Você quer controlar se a sua namorada vai te amar para sempre. A má notícia: nada disso é seu. Nada. A opinião alheia pertence aos outros. O trânsito pertence ao caos urbano, a economia pertence ao mercado, o amor dela pertence a ela. Ao tentar segurar essas coisas, você está tentando segurar fumaça com as mãos nuas. O resultado é frustração e pânico. O soberano aplica a navalha do controle. Ele pega cada preocupação e pergunta: isso depende 100% de mim? Se a resposta for não, ele joga no lixo mental. Ele amputa a preocupação. O que sobra? Apenas o que é seu, a sua intenção, a sua ação, o seu julgamento e a sua integridade. Quando você foca toda a sua energia apenas no que você controla, a ansiedade desaparece por falta de combustível. Você se torna incrivelmente eficiente porque parou de desperdiçar munição atirando no céu. Você aceita que o resultado não é seu. Apenas o esforço é seu. E isso é liberdade. A segunda lição é a ferramenta mais contra-intuitiva e poderosa do arsenal. Premeditatio malorum, a premeditação dos males. A ansiedade se alimenta da incerteza e do choque. E se eu for demitido? E se eu ficar doente? O homem comum foge desses pensamentos tentando pensar positivo. O soberano faz o oposto. Ele convida o pesadelo para entrar. Ele fecha os olhos e visualiza com detalhes em alta definição o pior cenário possível. Imagine que você perdeu o emprego hoje. Imagine a conta zerada. Imagine a humilhação. Imagine a doença. Vá até o fundo do poço na sua mente. E então, faça a pergunta mágica: eu sobreviveria a isso? A resposta invariavelmente é sim. Você daria um jeito. Você arrumaria outro emprego, você venderia o carro, você recomeçaria. Ao olhar o monstro nos olhos e perceber que ele não pode te matar, você retira as presas dele. A ansiedade é um vampiro que morre quando exposto à luz da análise racional. Quando você já viveu o pior cenário na sua mente e aceitou que ele é suportável, o medo do futuro evapora. Você se torna blindado contra a surpresa. Sêneca dizia:
o golpe previsto vem mais suave. Enquanto o mundo treme de medo do "e se?", você caminha tranquilo porque já esteve no inferno mentalmente e voltou ileso. Você vacinou a sua alma contra o terror. Entenda que a ansiedade é, no fundo, uma arrogância temporal. É a crença de que você tem o direito de saber o futuro e de moldá-lo aos seus desejos. O estoico abre mão dessa arrogância. Ele aceita a sua posição de soldado no tabuleiro do universo, não de general. Ele entende que o futuro é uma terra estrangeira onde ele ainda não chegou e que a única ferramenta que ele terá lá é a mesma que ele tem aqui, a sua razão e a sua virtude. Por que sofrer hoje por uma dor que talvez nunca chegue? E se chegar, você lidará com ela na hora, com a mesma força que lidou com tudo até hoje. A antecipação da dor é pior do que a dor em si. Quem sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. A premeditatio malorum não é pessimismo, é realismo tático. É tirar o poder do medo de te pegar desprevenido. É dizer ao destino: você pode tirar tudo de mim, mas não pode me pegar de surpresa, porque eu já considerei todas as possibilidades. Essas duas primeiras lições formam o alicerce da calma soberana. A dicotomia do controle te ensina onde colocar as mãos no seu comportamento e onde tirar as mãos no resto do mundo. A premeditação dos males te ensina a encarar a escuridão até que ela deixe de ser assustadora. Você começa a perceber que a ansiedade não é um fato da vida, é um erro de cálculo. É um desperdício de energia vital em variáveis externas e futuras. Ao corrigir esse cálculo, você recupera a sua potência. Você para de ser uma folha ao vento e começa a se tornar uma rocha. Mas isso é apenas o começo. A mente ansiosa é traiçoeira e tem outras armadilhas: as ilusões de percepção e o apego ao ego. Neste primeiro bloco, diagnosticamos a sua histeria e entregamos as duas primeiras armas, a navalha do controle e a vacina do terror. Você entendeu que tentar controlar o mundo é loucura e que fugir do medo só o aumenta. O diagnóstico inicial foi feito. Você precisa parar de lutar contra a realidade e começar a se blindar dentro dela. Mas para manter essa calma quando o mundo estiver gritando na sua cara, você precisa aprender a ver as coisas como elas realmente são e não como a sua mente mentirosa diz que elas são. No próximo bloco, vamos para as lições 3 e 4, a representação objetiva e a visão de cima. Vou te ensinar a técnica de despir os eventos para tirar o poder emocional deles e a técnica de zoom out cósmico para dissolver o seu ego e os seus problemas na imensidão do universo. Prepare-se para ver a Matrix sem código. Você caminha pela vida como se estivesse em um filme de terror onde tudo é ampliado, distorcido e assustador. O e-mail do seu chefe não é apenas um texto digital, é uma sentença de morte social. O olhar daquela pessoa não é apenas uma contração muscular facial, é um julgamento sobre o seu valor como ser humano. A ansiedade não vem das coisas em si, mas da história de terror que você conta sobre as coisas. A sua mente é uma roteirista dramática e incompetente que adora exagerar. Ela pega um fato neutro e o veste com roupas de monstro. Para assassinar a ansiedade, você precisa demitir esse roteirista. Você precisa aprender a olhar para a realidade nua e crua, sem adjetivos, sem julgamentos e sem trilha sonora dramática. O soberano não vê catástrofes, ele vê eventos. Ele não vê humilhações, ele vê opiniões. Se você quer aprender a despir o mundo das suas fantasias aterrorizantes e ver a mecânica simples por trás de tudo o que te assusta, se você quer reduzir os seus problemas ao tamanho real, que é ridículo, deixe o seu like agora. Você está prestes a tirar a maquiagem do palhaço maligno e ver que ele é apenas um homem triste com tinta na cara. Vamos aplicar a lição 3, a representação objetiva. Marco Aurélio,
O imperador do mundo conhecido tinha tudo: o melhor vinho, as melhores roupas, o poder absoluto. Para não se deixar seduzir ou amedrontar por nada disso, ele praticava a autópsia da realidade. Ele olhava para o vinho vintage caríssimo e dizia: isso é apenas suco de uva podre. Ele olhava para o manto imperial roxo e dizia: isso é apenas lã de ovelha tingida com sangue de marisco. Ele olhava para o assado na mesa e dizia: isso é apenas a carcaça de um porco morto. Parece cínico? Não. É clínico. É uma técnica para retirar a aura mística que colocamos nas coisas. Agora, aplique isso à sua ansiedade. Você está tremendo de medo de uma apresentação em público? Faça a autópsia. O que é isso realmente? É apenas eu em pé, vibrando as minhas cordas vocais e emitindo ondas sonoras para um grupo de mamíferos sentados em cadeiras que provavelmente estão pensando no almoço. Quando você descreve o evento em termos puramente físicos e biológicos, o terror desaparece. Onde está o perigo de morte? Não existe. É apenas som e ar. Você está ansioso porque a garota não respondeu? Faça a autópsia. É apenas uma pessoa segurando um pedaço de vidro e plástico, o celular, e não digitando símbolos em uma tela. O silêncio dela não é uma rejeição cósmica ao seu ser, é apenas ausência de dados. Ponto. Essa técnica que os estoicos chamavam de fantasia cataleptic, percepção compreensiva, exige que você separe o fato da opinião. O fato é: perdi dinheiro. A opinião é: sou um fracassado e vou morrer na sarjeta. A ansiedade vive exclusivamente na opinião. O soberano corta a opinião com um bisturi. Ele fica apenas com o fato. O fato é manejável. Perdi dinheiro. Ok, qual é o próximo passo lógico para recuperar? A opinião é paralisante. Quando você aprende a ver as coisas como elas são, e não como você teme que elas sejam, você percebe que a maioria dos seus monstros são apenas sombras na parede feitas pelos seus dedos. Você retira o consentimento para que aquele objeto ou pessoa tenha poder sobre você. Um chefe gritando é apenas um primata fazendo barulho alto. Uma dívida é apenas um número em um servidor de banco. Nada disso tem o poder de tocar na sua alma, a menos que você permita. Desglamourize os seus medos. Torne-os chatos, técnicos e físicos. A ansiedade não sobrevive ao tédio da realidade crua. A lição 4 é a mudança de escala, a visão de cima, the view from above. A ansiedade é, fundamentalmente, um problema de perspectiva. Você está ansioso porque está com o zoom travado no máximo. Você está olhando para a sua vida com um microscópio, onde cada pequeno problema parece uma montanha intransponível. Uma espinha no nariz parece um vulcão. Um atraso de 10 minutos parece uma tragédia grega. O soberano pratica o zoom out radical. Imagine agora que você está subindo. Saia do seu corpo, veja o teto da sua casa, veja o seu bairro, veja a sua cidade. Continue subindo, veja o país, o continente, o planeta Terra girando no espaço escuro. Agora, adicione a dimensão do tempo. Veja os séculos passando, impérios surgindo e caindo. Guerras, pragas, bilhões de pessoas nascendo, amando, sofrendo e morrendo. Nessa escala cósmica, onde está o seu grande problema? Onde está a sua vergonha por ter gaguejado na reunião? Onde está a sua preocupação com o boleto? É invisível, é poeira de estrelas. Isso pode parecer nihilista, nada importa, mas para o estoico é libertador. Se você é insignificante no grande esquema das coisas, então os seus problemas também são. E se os seus problemas são insignificantes, por que diabos você está perdendo o sono por causa deles? A visão de cima esmaga o seu ego, e é o ego que gera a ansiedade. O ego grita: eu sou importante, o que acontece comigo é vital, todos estão olhando para mim. A visão de cima responde: calma, pequena formiga, ninguém está olhando. O universo é vasto e indiferente. Relaxe.
Essa percepção retira o peso do mundo dos seus ombros. Você não é o Atlas carregando o céu. Você é apenas um viajante passageiro em uma rocha azul. Aproveite a viagem. Pare de levar tudo tão a sério. A vida é curta demais e o universo é grande demais para você se preocupar com a opinião do vizinho. Quando você se sente pequeno, a sua ansiedade se torna microscópica. Combine essas duas lições e você terá uma arma nuclear contra o pânico. Primeiro, você olha para o problema na sua frente e o despe de todo o drama. Lição 3. Isso é apenas um papel assinado. Depois você olha para esse papel do ponto de vista de Marte. Lição 4. Isso não significa nada na história da eternidade. O resultado é uma calma instantânea. Não é que você se tornou irresponsável, é que você se tornou intocável. Você vai lidar com o papel, vai resolver o problema, mas fará isso com a leveza de quem sabe que está jogando um jogo, não lutando pela sobrevivência. A seriedade excessiva é a mãe da ansiedade. O soberano brinca com a vida porque sabe que, no final, todos voltam para a mesma caixa. Entenda que a sua mente vai resistir. Ela vai dizer: mas se eu não me preocupar, as coisas vão dar errado. Isso é uma mentira. A preocupação não resolve problemas, a ação resolve. E a ação executada com calma é sempre superior à ação executada com tremores. Ao aplicar a representação objetiva e a visão de cima, você limpa o para-brisa da sua mente. Você para de dirigir no meio da neblina emocional e passa a ver a estrada com clareza cristalina. Você vê os obstáculos como eles são, apenas obstáculos, não monstros, e manobra ao redor deles com a graça de um piloto experiente. Neste segundo bloco, desconstruímos a sua percepção. Você aprendeu a fazer a autópsia dos seus medos, transformando eventos dramáticos em fatos biológicos, e a usar a escala cósmica para dissolver a importância neurótica do seu ego. Você entendeu que a realidade é muito mais simples e muito menos assustadora do que a sua mente projeta. O diagnóstico visual foi feito. Você estava usando óculos de aumento para olhar para formigas. Agora que você vê o mundo com clareza, precisa aprender a lidar com o recurso mais escasso que existe: o tempo. A ansiedade é, muitas vezes, um desrespeito ao presente. No próximo bloco, vamos para as lições 5 e 6. O presente como trincheira e a aceitação radical. Amor fati. Vou te ensinar a parar de viver no futuro imaginário e a usar o aqui e agora como um escudo impenetrável, e a transformar o destino, seja ele qual for, no seu melhor amigo. Prepare-se para parar de fugir da sua vida e começar a habitá-la. Onde você está agora? Fisicamente, o seu corpo está sentado em uma cadeira, deitado na cama ou em pé no ônibus. Mas onde está a sua mente? Ela está em 2027, preocupada com a aposentadoria? Ela está na próxima semana, simulando uma briga com o seu parceiro? Ou ela está revivendo uma vergonha de 2015? A ansiedade é o resultado de uma mente que desertou do posto. Você abandonou o único lugar onde você tem poder, o agora, para lutar guerras imaginárias em tempos que não existem. O passado é um cadáver. Não há nada que você possa fazer para ressuscitá-lo ou alterá-lo. O futuro é uma alucinação. Ele ainda não chegou e, quando chegar, será chamado de agora. O soberano entende que a vida só acontece em uma fatia de tempo finíssima, o presente imediato. Todo o resto é memória ou imaginação. Se você quer eliminar a ansiedade, você precisa aprender a lição 5, o presente como trincheira. Imagine que você está carregando uma mochila. Dentro dela há pedras. Algumas pedras são os seus erros passados. Outras pedras são os seus medos futuros. E há uma pequena pedra que representa os problemas de hoje. A ansiedade acontece porque você tenta carregar a mochila inteira de uma vez. Você colapsa sob o peso de uma vida inteira de problemas, comprimidos em um único segundo. O estoico faz algo radical. Ele solta a mochila.
Ele pega apenas a pedra de hoje. Marco Aurélio perguntava a si mesmo: o que há de insuportável nesta situação agora? Não o que será insuportável se isso continuar por 10 anos, mas agora. Neste exato segundo você está respirando? Sim. Você está alimentado? Provavelmente. Você está vivo? Sim. O presente, isolado do futuro e do passado, é quase sempre suportável. A dor se torna administrável quando fatiada em momentos. Você não precisa vencer a guerra inteira hoje. Você só precisa sobreviver a este minuto. E depois, ao próximo. E ao próximo. Essa técnica transforma a vida em uma série de compartimentos estanques. Você blinda o seu dia. O que acontece amanhã pertence ao eu de amanhã. Aquele cara será mais sábio, mais forte e terá os recursos necessários quando o momento chegar, assim como você tem agora. Confie no seu eu futuro. Ele vai lidar com o problema quando o problema se tornar presente. Tentar resolver o problema antes que ele exista é como tentar comer o almoço da semana que vem hoje. Você só vai ter uma indigestão. Volte para a trincheira do agora. Olhe ao redor. Sinta o seu corpo. Execute a tarefa que está na sua frente. Lave a louça. Escreva o e-mail. Faça a repetição. A ação cura o medo, mas a ação só é possível no presente. Quem vive no futuro não age, apenas alucina. Acalme-se focando obsessivamente no milímetro de realidade que está diante do seu nariz. É ali que a sua soberania reside. Mas viver no presente não é suficiente se você odeia o que está acontecendo no presente. E aqui entra a lição 6, amor fati, o amor ao destino. Esta é a disciplina mais difícil e mais libertadora de todas. O homem comum tolera o destino. Ele resmunga: ok, aconteceu, fazer o quê? O soberano ama o destino. Friedrich Nietzsche, bebendo da fonte estoica, definiu amor fati como a fórmula para a grandeza humana. Não querer que nada seja diferente, nem no passado, nem no futuro, nem por toda a eternidade. Não apenas suportar o necessário, mas amá-lo. Imagine que a sua vida é uma fogueira. Tudo o que você joga nela, madeira seca, alegrias, ou madeira podre e molhada, tragédias, vira fogo. O fogo não reclama do combustível. Ele consome tudo e cresce com tudo. O amor fati é transformar você nesse fogo. Você perdeu o emprego? Não diga que azar. Diga, isso é combustível. Agora tenho a liberdade de buscar a carreira que sempre quis, ou a oportunidade de testar minha resiliência. Eu amo esse desafio. O carro quebrou na chuva? Isso é combustível. É um treino de paciência e uma história para contar. Eu aceito essa chuva como se eu mesmo a tivesse encomendado. A mudança mental é sutil, mas nuclear. Quando você para de desejar que a realidade seja diferente do que é, você elimina 100% do atrito mental. A ansiedade vem da lacuna entre o que é e o que eu queria que fosse. O amor fati fecha essa lacuna. Você alinha a sua vontade com a vontade do universo. Você diz sim para a vida em todas as suas facetas, cruéis e belas. Pense nisso como um jogo de cartas. Você não escolhe as cartas que recebe: genética, família, acidentes, economia. Isso é o destino. Mas você escolhe como jogar a mão. O ansioso olha para as cartas e chora: eu queria ter ases, isso é injusto. O soberano olha para as cartas, sorri e diz: ótimo, vou jogar a melhor partida da história com esse par de setes. Ele não desperdiça energia reclamando do baralho. Ele foca na estratégia do jogo. Amar o destino significa confiar que o universo sabe o que está fazendo. Ou pelo menos que você é forte o suficiente para transformar qualquer chumbo que o universo te jogue em ouro. É uma postura de arrogância positiva. Mande o seu pior destino. Eu vou transformar isso em vitória. O medo desaparece porque você não teme mais o ruim. Você redefiniu o ruim como material de treino. A combinação do foco no presente com o amor fati
cria um escudo impenetrável. Você não teme o futuro porque não vive lá. Lição 5. E você não teme o que acontece agora porque decidiu amar tudo o que acontece. Lição 6. Você se torna um surfista no oceano do caos. O surfista não tenta controlar a onda, dicotomia do controle. Ele não chora porque a onda é grande, amor fati. E ele está focado apenas no equilíbrio daquele segundo, presente. É por isso que ele sorri enquanto o mar tenta matá-lo. Ele encontrou a calma dinâmica. A ansiedade é a rigidez de quem tenta parar o mar. A calma é a fluidez de quem aprendeu a surfar. Entenda que amar o destino não é passividade. Não é sentar no sofá e deixar a vida te destruir. É aceitação ativa. É aceitar o ponto de partida para poder agir com eficácia. Se você está na lama, o primeiro passo para sair é admitir: estou na lama. E tudo bem estar na lama. Agora, como eu saio? Negar a lama, odiar a lama ou chorar pela lama só te faz afundar mais. O amor fati é o realismo radical que permite a ação corretiva. É abraçar o caos para poder ordená-lo. Neste terceiro bloco, reconfiguramos a sua relação com o tempo e com a causalidade. Você aprendeu a usar o agora como um refúgio seguro contra os monstros do futuro e a abraçar o destino como um amante, não como um algoz. Você parou de carregar a mochila do tempo e começou a surfar a onda da realidade. O diagnóstico temporal foi feito. Você estava vivendo em tempos que não existem e brigando com fatos que não podem ser mudados. Agora que você está ancorado no presente e em paz com o destino, precisamos blindar o seu maior recurso: a sua atenção e as suas relações. No próximo bloco, vamos para as lições 7 e 8. O círculo interno, contágio social e a cidadela da atenção. Vou te ensinar a proteger a sua mente da ansiedade alheia, porque o pânico é contagioso, e a dominar o foco em um mundo desenhado para te distrair. Prepare-se para limpar o seu ambiente e afiar a sua mente. Você pode ser o mestre do seu tempo e o amante do seu destino, mas se você vive cercado por pessoas que vibram na frequência do medo e se permite consumir lixo informacional o dia todo, a sua calma será destruída. A ansiedade é altamente contagiosa. A neurociência moderna confirmou o que Sêneca sabia há 2000 anos. As emoções se espalham como vírus através dos neurônios espelho. Se você está em uma sala com alguém tenso, a sua pressão arterial sobe. Se você almoça com alguém que só reclama da crise, o seu cortisol dispara. Você não está sentindo a realidade. Você está sendo infectado pela patologia alheia. A maioria dos seus medos não é sua. São medos emprestados de pais neuróticos, amigos fracassados e noticiários sensacionalistas. O soberano entende que a manutenção da ataraxia, imperturbabilidade, exige uma quarentena rigorosa. Se você quer parar de absorver o pânico do mundo e manter a sua mente limpa como um templo, deixe o seu like agora. Você está prestes a demitir os vampiros emocionais e fechar os portões para o ruído. Vamos aplicar a lição 7, o protocolo de contágio social. Os estoicos eram extremamente seletivos com suas companhias. Epicteto alertava: evite confraternizar com não-filósofos. Isso não significa elitismo snob, significa higiene mental. Existem pessoas que são vetores de ansiedade. Elas são viciadas em drama, em tragédia e em vitimismo. Elas chegam até você não para buscar soluções, mas para despejar lixo emocional. Elas dizem: você viu a nova doença? Você viu como a economia vai quebrar? E se tudo der errado? Essas pessoas funcionam como âncoras. Elas estão se afogando e querem te puxar para o fundo para não morrerem sozinhas. A lição aqui é brutal. Você deve auditar o seu círculo íntimo. Identifique quem são os profetas do Apocalipse na sua vida. E então, afaste-se. Se não puder cortar o contato,
família, trabalho, crie uma barreira emocional. Ouça como quem ouve o vento, apenas ruído sem significado. Não se engaje, não valide, não debata. O estoico protege a sua paz com a ferocidade de um cão de guarda. Entenda que a solidão é infinitamente preferível à má companhia. Na solidão, você lida apenas com os seus demônios. Na má companhia, você lida com os demônios deles também. Cerque-se de pessoas que, diante do caos, mantêm a postura. A coragem também é contagiosa. A calma também se espalha. Busque os soberanos, aqueles que olham para o incêndio e pegam o extintor em vez de gritar. Mas o perigo não vem apenas das pessoas físicas. Ele vem principalmente da tela preta no seu bolso. Aqui entra a lição 8, a cidadela da atenção, Prosoche. Marco Aurélio chamava a mente de hegemonikon, a faculdade dirigente. É o comandante do seu navio. A ansiedade moderna é o resultado do sequestro desse comandante. Vivemos na economia da atenção, onde trilhões de dólares são investidos por engenheiros do Vale do Silício para hackear o seu sistema límbico e te manter em estado de alerta constante. Cada notificação, cada manchete vermelha, cada vídeo de 15 segundos é desenhado para gerar um micropânico ou uma microindignação. Eles vendem a sua ansiedade para anunciantes. Quando você acorda e abre o Instagram ou o portal de notícias, você está abrindo os portões da sua cidadela para uma horda de bárbaros. Eles entram, saqueiam a sua paz, incendeiam o seu foco e vão embora, deixando você exausto e trêmulo antes mesmo de sair da cama. A prática estoica da Prosoche, atenção plena contínua, é a defesa contra essa invasão. Significa ser o guardião do portão. Significa perguntar a cada informação que tenta entrar: isso é útil? Isso é verdadeiro? Isso me torna melhor? Se a resposta for não, o portão não se abre. O soberano pratica a ignorância seletiva. Ele não sabe qual é a polêmica do dia no Twitter. Ele não sabe o que a celebridade fez. Ele não sabe os detalhes do crime que aconteceu em outra cidade. Ele não sabe e ele se orgulha disso. Não saber é um superpoder. Enquanto a massa está com a mente cheia de lixo irrelevante, o estoico tem a mente livre para focar no que importa. O seu propósito, a sua família, a sua virtude. Ah, mas eu preciso estar informado. Mentira. Você precisa estar formado, não informado. Informação em excesso é ruído, sabedoria é sinal. As notícias importantes chegarão até você. O resto é apenas ruído projetado para te deixar doente. Imagine a sua mente como um quarto branco, imaculado. Cada informação que você consome é um objeto que você coloca nesse quarto. O homem ansioso transformou o seu quarto mental em um lixão acumulador, cheio de móveis quebrados, notícias ruins, lixo orgânico, fofoca e sirenes ligadas. Política. Não há espaço para se mover, não há espaço para pensar. A ansiedade é a claustrofobia mental causada por esse acúmulo. A lição 8 é a limpeza radical. Jogue fora a TV, silencie os grupos de WhatsApp, desinstale os apps que te viciam. Recupere o espaço branco. No silêncio, a ansiedade não consegue respirar. No silêncio, você volta a ouvir a sua própria voz, não o grito da multidão digital. A calma não é algo que você adquire, é o que sobra quando você remove o ruído. A combinação do filtro social com a disciplina digital cria um perímetro de segurança ao seu redor. Você deixa de ser uma esponja que absorve toda a sujeira do mundo e passa a ser uma rocha impermeável. As pessoas podem estar correndo em círculos, gritando sobre o fim do mundo, mas essa histeria bate no seu campo de força e dissolve. Você olha para elas com compaixão, mas não com adesão. Você entende que a sanidade é uma escolha de exclusão. Para manter a calma, você precisa dizer não a 99% das coisas que tentam chamar a sua atenção. Você precisa ser chato
desinformado e distante aos olhos da Matrix, para poder ser sereno, sábio e forte aos seus próprios olhos. O paradoxo é que, ao se desconectar do ruído, você se conecta com a realidade. Você volta a perceber o gosto da comida, a cor do céu, a textura da mão da sua esposa. A ansiedade vive no virtual, no abstrato, no dizem por aí. A calma vive no real, no concreto, no aqui e agora. Ao fechar os olhos para as telas e para os tolos, você abre os olhos para a vida. E a vida, quando despida da histeria fabricada, é incrivelmente pacífica. Neste quarto bloco, erguemos as muralhas externas. Você aprendeu que a ansiedade é um vírus transmitido por pessoas e telas, e que a cura é a quarentena estratégica. Aprendeu a auditar o seu círculo e a praticar a ignorância seletiva como uma forma de higiene mental. O diagnóstico ambiental foi feito. Você estava vivendo em um esgoto de informação e esperando cheirar a rosas. Agora que você limpou o seu ambiente e blindou a sua mente, resta o passo final. A lição suprema que dá sentido a todas as outras. A única certeza que realmente mata o medo. No próximo e último bloco, vamos para as lições 9 e 10, Memento Mori, a perspectiva da morte, e o ritual do guerreiro filósofo. Vou te ensinar por que pensar na morte é o segredo para amar a vida e como consolidar todas essas 10 lições em uma rotina diária prática. Prepare-se para olhar para o fim e sorrir. Chegamos ao fim da linha. Você aprendeu a controlar o controlável, a dissecar seus medos, a blindar o seu tempo e a limpar o seu ambiente. Mas existe uma sombra que alimenta toda a ansiedade humana, um medo primordial que se disfarça de preocupações menores. O medo de deixar de existir. A ansiedade é, em última análise, a recusa em aceitar a finitude. Você quer garantias, você quer permanência, você quer segurança eterna. E o universo ri porque a única garantia é o fim. Para matar a ansiedade pela raiz, você precisa abraçar a lição 9, Memento Mori, lembre-se da morte. Isso não é mórbido, é vitalizante. Imagine que você está no seu leito de morte. Você tem apenas mais 5 minutos de vida. Olhando para trás, com a clareza final do fim, pergunto: aquela apresentação de slides importava? A opinião daquele vizinho importava? O fato de você ter engordado 2 quilos importava? A resposta é um não retumbante. Diante da morte, 99% das suas preocupações se revelam como o que são: ruído irrelevante. A morte é o grande clarificador. Ela queima o supérfluo e deixa apenas o essencial. O estoico usa a morte como uma bússola. Quando a ansiedade bate, ele pergunta: se eu morresse hoje, isso seria um problema? Se a resposta for não, ele solta. Marco Aurélio dizia: você pode deixar a vida agora mesmo. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Viver com a morte no ombro é o segredo da leveza. Quem sabe que o tempo é escasso, não o desperdiça sofrendo. Quem sabe que vai perder tudo, não se apega a nada com desespero, mas aprecia tudo com gratidão intensa. A ansiedade é o luxo de quem acha que vai viver para sempre. Quando você aceita a sua mortalidade, a pressão desaparece. Você é apenas um turista no universo. O passeio vai acabar. Por que passar a viagem chorando porque o hotel não é perfeito? Memento Mori não é sobre tristeza. É sobre urgência de viver. É sobre olhar para o sol e dizer: obrigado por mais um dia que eu não tinha direito de ter. É a cura final para a arrogância de achar que os seus problemas são importantes. Eles não são. Você vai morrer e o mundo vai continuar. Isso é libertador. Finalmente, a lição 10, o ritual do guerreiro filósofo. O estoicismo não é algo que você sabe, é algo que você faz. Não adianta ler este roteiro e voltar para o Instagram. Você precisa de um sistema operacional diário.
Aqui está o protocolo para manter a calma no inferno. Amanhã da armadura, premeditatio malorum. Ao acordar, antes de sair da cama, visualize o dia. Diga a si mesmo: hoje encontrarei pessoas ingratas, arrogantes e egoístas. Terei problemas. O café pode derramar. O trânsito pode parar. Antecipe o atrito. Quando acontecer, você sorrirá e dirá: eu já esperava por você. Você sai de casa blindado, não iludido. O dia da cidadela, dicotomia do controle e prosóche. Durante o dia, a cada desafio, aplique a navalha. Isso depende de mim? Se não, descarte. Mantenha a atenção plena, prosóche, no momento presente. Realize cada tarefa como se fosse a última da sua vida, com excelência, mas sem apego ao resultado. À noite do juiz, exame de consciência. Antes de dormir, faça a auditoria. Onde eu perdi a calma? Por que eu deixei aquilo me afetar? Onde eu fui virtuoso? Não se culpe, corrija-se. E então pratique o amor fati. Agradeça por tudo o que aconteceu, bom ou ruim. Entregue o dia ao passado. Ele acabou. Durma na paz de quem fez o seu dever. Este ciclo diário é a muralha que impede a ansiedade de entrar. Com o tempo, a calma deixa de ser um esforço e se torna a sua natureza. Você se torna um homem ou uma mulher de ataraxia, aquele que não pode ser perturbado. O mundo pode estar em chamas, o mercado pode estar caindo, as pessoas podem estar gritando, mas dentro da sua cidadela há silêncio e ordem. Você se torna o ponto fixo em um mundo que gira, e é nesse ponto fixo que a verdadeira felicidade reside. Chegou o momento do seu juramento estoico. Este é o pacto final. A partir deste segundo, você declara que a sua mente é território soberano. Você jura não sofrer antes do tempo, não sofrer pelo que não controla e não sofrer pelo que não existe. Você aceita a morte, ama o destino e vive o agora. Vá aos comentários e grave na pedra digital a frase que define a sua nova filosofia. O seu mantra de poder é: eu não controlo o mundo, eu controlo a mim mesmo. Isso é o bastante. Escreva e sinta o peso saindo das suas costas. Deixe o seu like se você escolheu a via da sabedoria em vez da via da loucura. Inscreva-se no canal para treinar a sua mente diariamente conosco. Existe um tipo de cansaço que não passa com descanso. Você dorme e ainda acorda pesado. Cumpre tarefas e ainda sente que está atrasado na vida. Esse cansaço nasce quando você vive sem regras internas, quando reage a tudo, quando negocia seus valores todos os dias, sem perceber. O estoicismo nunca prometeu conforto. Ele prometeu estabilidade. E estabilidade não vem de motivação, vem de princípios aplicados no cotidiano. Não regras morais para impressionar, mas regras simples para não se perder. Se você sente que o mundo está barulhento demais, que as pessoas pedem demais e que sua mente anda dispersa demais, talvez o que falte não seja força, seja direção. Antes de continuar, deixa o like, se inscreve no canal e comenta a frase de hoje. Eu escolho viver com princípios. Regra 1. Não reaja imediatamente. A primeira regra estoica para o dia a dia é simples, mas difícil. Não responder tudo na hora. Grande parte dos problemas nasce da pressa emocional. Responder no calor. Decidir sob tensão. Falar antes de pensar. O estoico cria um espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço mora o poder. Na prática, recebeu uma crítica? Espere. Ouviu algo que te irritou? Respire. Foi pressionado a decidir? Ganhe tempo. Quem controla o tempo da resposta controla a situação. Regra 2. Seu humor não decide sua conduta. Sentir não é o problema. O problema é obedecer ao sentimento. O estoico acorda cansado e ainda assim age com dignidade. Ele não espera estar bem para fazer o que é certo. No dia a dia isso significa cumprir compromissos mesmo sem vontade, tratar bem mesmo estando irritado, manter postura mesmo em dias ruins. Disciplina não é dureza, é coerência.
Se essa regra já te fez refletir, comenta aqui. Eu ajo com consciência, não por impulso. Regra 3. Não discuta para vencer, discuta para entender. O estoico não entra em debates para provar superioridade. Ele entra, quando entra, para buscar clareza. Muitas discussões do dia a dia não valem o custo emocional. Elas drenam energia, não constroem nada. Pergunta prática. Isso vai melhorar algo ou só inflar egos? Saber sair de uma discussão é maturidade. Silêncio estratégico também é força. Regra 4. Faça bem o que está na sua frente. O estoicismo não vive no futuro distante, ele vive no agora funcional. No dia a dia isso significa trabalhar com atenção. Resolver uma coisa por vez, não romantizar o caos. A vida muda quando você para de pensar grande demais e começa a agir com excelência no pequeno. Se esse conteúdo está te ajudando, se inscreve no canal agora. Aqui o foco é filosofia aplicada à vida real. Regra 5. Nem tudo merece sua opinião. Vivemos na era da opinião compulsória. Todo mundo comenta tudo. O estoico escolhe quando falar, porque sabe que palavras também são investimento de energia. No cotidiano, nem toda provocação merece resposta, nem toda pergunta merece sinceridade total, nem toda conversa merece continuidade. Guardar silêncio, muitas vezes, preserva sua paz. Regra 6. Organize seu dia, antes que ele te use. Quem não define prioridades vira refém das urgências alheias. O estoico começa o dia com intenção clara. O que é essencial hoje? O que pode esperar? O que não deveria nem existir? Planejar não é rigidez, é proteção mental. Regra 7. Não confunda controle com responsabilidade. Você é responsável pelo que faz, não pelo que os outros sentem, pensam ou escolhem. No dia a dia, isso alivia um peso enorme. Você faz o seu melhor. Aceita o resultado. Segue em frente. Paz nasce quando você para de tentar controlar o incontrolável. Se você ficou até aqui, escreve nos comentários. Eu vivo com regras internas. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de mais firmeza no dia a dia. Viver com princípios é viver leve. O estoicismo não te afasta